agora de base do prefeito doutor Pessoa na Câmara, que tem a ver também com Enzo Samuel, porque, afinal de contas, Franci, a base do prefeito doutor Pessoa hoje na Câmara, depois das nomeações publicadas no Diário Oficial, qual é? Ananias, eu preparei uma tabela com o lado A e o lado B da base do prefeito doutor Pessoa. Ontem, à noite, assim que eu saí do Ciência Política, eu já iniciei essa conversa com uma fonte ligada ao prefeito da capital e ele me detalhou bem como está a situação atualmente. Olha aí, estou com o doutor Pessoa e não abro. Quem, João? Ou quem, Franci? Quais são os vereadores? Antônio José Lira, o líder do prefeito, Zé Filho, o Dudu, Roberval Queiroz também está nessa lista, assim como Fernanda Gomes, é filha, né, do deputado Evaldo, que recentemente esteve com o prefeito doutor Pessoa, o Levino de Jesus, que é do Republicano, Joaquim do Arroz, o neto do Angelinho, Valdemir Virgínio, que atualmente foram contemplados aí com as indicações da Senjuve. 9 vereadores. 9 vereadores. 9 vereadores. Eu lhe pergunto, cadê o G9? Calma, já você me responde. Quanto a esses 9 vereadores, concordam ou discordam? Zé Lira, Dudu, ali é Roberval, né, que tá, Isso. tá. Roberval, Fernanda, não, tá ok, Tá ok, não é? Neto do Angelim, Valdemir, novas aquisições. Mas eu botaria o Marquinhos aí. Colocaria o Marquinhos Costa aqui Costa também? É, inclusive ele vai se filiar agora ao Republicanos. E o Neto e Valdemir vão seguir esse Isso, caminho também, exatamente. né? Levino, do partido do prefeito. Fernanda Gomes tem indicação na prefeitura. Roberval Queiroz emplacou a esposa, que foi candidata pelo deputado federal, né? Deputado federal pelo Republicanos. E assumiu também uma diretoria, né, recentemente. Também tem indicação. Já é vice-líder do prefeito, informalmente. Não é candidato a vice, né? Já mudou de líderes várias vezes, mas não muda o vice, né? O vice persiste. Agora... Será que ele acha que essa posição de vice é boa? Enquanto ele não emplaca a liderança. Tá o que ele queria mesmo era a liderança. Enquanto não emplaca, ele fica ali de vice-líder às vezes você está na vice-liderança, mas tem mais acesso. Dudu, segue sendo candidato a vice do prefeito ou descarta? Descarta não. Não descarta? Acho que a briga continua ainda. Ele gosta. Zé Filho é o suplente, né? Esse aí fica ou fica? Tem que votar com o prefeito. Não precisa perguntar, né? Muito bem, olha, diante destes nomes, nós temos uma sonora de um deles, que fala Botaria o Zuíla aí também. Botaria o Zuíla também. Botaria. Olha aí, França, mais um nome. Já iriam para 12, né? Com o Marquinhos Costa e o Zuíla. Já vocês vão entender por que essa conta é importante. Então, nós temos aqui a palavra do vereador Neto do Angelim. Prestem atenção. Ele fala sobre o orçamento, a votação do orçamento na Câmara. O prefeito vetando o orçamento. Como é que fica a situação na casa? Confira. Quem fala é Neto do Angelim. A gente definiu, junto com o prefeito, que estaria uma equipe de técnicos da prefeitura com a nossa equipe de técnicos da nossa casa da Câmara, tratando sobre a questão do orçamento. Então, o prefeito ainda não mandou de volta, a gente está aguardando o posicionamento, mas está tudo na santa paz, tudo tranquilo aí. Aguardamos que podemos sanear aí a situação, né, e recompor ou compor novamente a situação do orçamento. O prefeito vai querer um acordo, não vamos ter tanto problema assim não, né? Nós não recebemos nenhuma documentação e nem ainda alguma conversa por parte da prefeitura nesse ponto. Tá aí, é conversa de quem está na base e não abre, Franci. Isso mesmo, Ananias. Esses nomes aí não é uma lista pessoal minha, porque eu também concordo que poderia ser incluído o Marquinhos, a Elzuíla, mas é a lista que uma fonte ligada ao prefeito me passou e são nomes realmente que o prefeito tem a confiança, a prefeitura tem a confiança de que vai votar tanto o empréstimo quanto o orçamento do modo como o prefeito vai enviar para casa. E o Neto do Angelim confirmou na fala dele aí. É sem dor de cabeça, é sem problema, nós vamos aprovar, está tudo sendo resolvido e vai ser resolvido com a Prefeitura de Teresina, confirmando que ele está na base do prefeito e não abre. Agora o Francis traz outra cartela que tem interrogação. Isso. Esses, na apuração de Francis, são ponto de interrogação na base do prefeito. Olha aí, o G10 todinho ele colocou. Os vereadores do G10. E ainda, Terezinha Medeiros e Vinícius Ferreira. Explica, Francis.
O que a minha fonte disse, Ananias, é que os vereadores do G10 podem dar problema ainda em relação aos vetos do orçamento. Porque, inclusive, eu já me antecipo, a minha fonte sinalizou que o prefeito vai enviar realmente o veto integral, tanto em relação ao remanejamento de 135 milhões, quanto também em relação àquela redução de 35% para 10%, o percentual que o prefeito pode remanejar durante o ano que vem. Então, eles acreditam que alguns vereadores do G10 podem sim dar problema em aprovar o texto original do orçamento encaminhado pelo prefeito da capital, Dr. Pessoa, ou seja, ali manter todos os vetos do prefeito. E aí entra também outras figuras, como a Terezinha Medeiros e o Vinícius Ferreira, porque pelo que eu entendi na conversa que eu tive com a minha fonte, a prefeitura quer ali uma margem de erro, porque caso algum desses vereadores do G10 votem contra pelo menos uma parte dos vetos do prefeito, tem ali uma margem de segurança de que os 15 votos necessários para a manutenção do veto serão conquistados na Câmara de Teresina. Importante você frisar isso, Francis, que são 15 votos. São 15 votos que a prefeitura precisa ter para manter os vetos. João? Essa questão está se debatendo muito, essa questão de se vai vetar ou não vai vetar e tudo. O prefeito não vai fazer isso aí de forma isolada. Eu conversei hoje com uma pessoa, eu não conversei com ele nesses últimos dias, confesso, mas conversei com uma pessoa que está acompanhando esse processo, pessoa muito ligada a ele, mas que não tem cargo. Que é melhor a gente falar com quem não tem cargo, porque não tem interesse em perder ou deixar de ganhar na composição. É ligado a ele, mas não tem cargo político. E a pessoa me disse, João, o prefeito não vai vetar ou deixar de vetar sem antes conversar com a base dele, o que é realmente a base. Aqueles que já têm o compromisso. Então, por isso, o Neto Angelim está aí. O Neto Angelim é da base. Então, ele chegou e já disse, vai passar e tudo. Por quê? Porque ele tem esse compromisso. Sim. E outra coisa, ele disse, e o prefeito não quer pegar e impor um veto que cria um problema na frente com todo mundo. Foi isso que ele disse. Ele tem que, por exemplo, a parte principal qual é? Essa daí todo mundo sabe. A questão do contingenciamento. Essa daí não tem como. Os próprios vereadores, até os que ainda resistem, já falam hoje que essa parte aí não tem como. Essa daí cai. Essa daí cai, do remanejamento. Sim. E limita o poder do prefeito de 35% para 10% Exatamente. de mexer no orçamento. Você tocou um dia desse no ponto da SDU Sudeste. Da SDU Sim. Sudeste, que tem um remanejamento para lá e que seria imexível. Eu acho que nem... Eu mesmo fui olhar isso aí no orçamento. Pelo que eu vi lá, nem o prefeito tem interesse em mudar aquilo ali muito. Por quê? Porque no remanejamento ele teria que botar verba lá, porque tem verbas previstas de obras arteriais para a galeria da Zona Leste, Sim. que vão ter que ter contrapartidas e outras coisas, vai ter que ter dinheiro lá. Me permita aqui uma emenda, inclusive o líder do prefeito, Antônio José Líder, reafirmou realmente que o que for relacionado à Zona Sudeste é imexível realmente, porque ele representa aquela região e vai brigar até a última hora para que nada seja mexido na região Sudeste. E aí você tem duas situações no Sudeste. Você tem uma pessoa que tem ligação políticas boas com um grupo do prefeito, tem uma necessidade de recurso, Sim. e aí se fala na questão da saúde. Na questão da saúde vai ser vetado. Por que vai ser vetado? Porque Teresina hoje, praticamente, o Tribunal de Contas, às vezes, até duvida daquele valor. Faz auditorias extraordinárias para verificar aqueles gastos. Por quê? Porque o que o Teresina gasta de saúde é um absurdo. O que tem que ser feito, na verdade, eu acho que chegou a hora da Procuradoria-Geral agir, é a Procuradoria-Geral do município agir na recuperação do dinheiro que Teresina aplica e que não é para o teresinense. Isso não é Sim. xenofobia, isso não é querer discriminar, o sistema é único. Tem que compensar de alguma forma. Mas recebe, tem município aqui perto que recebe recurso, não gasta e Teresina gasta por ele, não recebe nada. Isso há muito tempo se Há arrasta. muito tempo. O próprio Silvio Mendes bateu nisso a vida toda, né? Precisa ser encarado de verdade com uma solução para isso daí. Agora, Poliana, tem uma questão que é a seguinte. Quando dos vetos, quando das emendas ao orçamento, se saiu com a seguinte impressão. Os vereadores retiraram o poder do Pessoinha, do filho do prefeito Dr. Pessoa. Pessoinha que foi quem liderou essa articulação, que colocou o G10 dentro da prefeitura. Pessoinha que, com a sua articulação, conseguiu conceder aos vereadores aquilo que eles queriam da prefeitura. E
Pessoinha vai deixar que permaneça essa retirada de poder dele, de poder que eu digo, de orçamento das pastas que ele governa? Olha, eu vou responder com algumas informações e detalhes que são necessários. Terça-feira, ao dia da próxima sessão, é o prazo final para o prefeito encaminhar os vetos. Se ele não encaminhar os vetos até terça-feira, o projeto vai ser, no caso, promulgado, né? Promulgado porque pela Câmara, Câmara, como a gente né? diz, uma aprovação tácita. Né? Se Isso. você Não se não manifestou. Então, a gente tem essa discussão até terça-feira. Ele apresentando os vetos, o que a gente tem? No plenário foram apresentadas e votadas 3 emendas. Então, no caso, o prefeito teria que vetar as emendas, né? A emenda 1, a emenda 2 e a emenda 3. Sim. Uma das emendas é sobre o duodécimo, a segunda emenda é sobre o poder de remanejamento e a terceira emenda, aquelas modificações que foram feitas no orçamento, elas foram votadas dentro de uma emenda só. Então, teria que ser vetada a emenda por inteiro e a modificação seria revertida por completo. Então, aí há um impasse de como é que a solução jurídica para essa questão, até porque a emenda toda teria que ser vetada. Ele não pode valer. vetar Só remanejamento ETUB, por por remanejamento. exemplo. Tem Isso, que- exato. tem Ele que não pode vetar só remanejar tudo. ETUB, ele não pode vetar só sem caspa, ele Sim. teria que vetar a emenda inteira. Então, existe uma busca, inclusive, para resolver isso aí, porque de fato, o prefeito já está conseguindo chegar a esse número de 15 vereadores para a manutenção desses vetos lá no plenário. Agora ainda existe esse impasse porque os vereadores não aceitam voltar tudo como era antes. Tem as questões rural e sudeste que de fato Ô, não João, é consenso. dá ou não dá para separar, João? dá para separar. Eu vou dar um exemplo. Poliana, isso aí é uma questão só de técnica legislativa. Pois é, eles Por estão quê? buscando. Porque se né? as emendas, mesmo que elas estejam só uma emenda só, ela vai ter a distribuição nos capítulos. Sim. Vou dar um exemplo aqui de como é que se faz isso. Você veta parcialmente aquele capítulo. Veta com só um capítulo, não veta um artigo da emenda. Não veta ela. Veta só um capítulozinho. O que é que aconteceu, por exemplo, na Lei de Segurança Nacional, ou lei é a antiga Lei de Segurança Nacional, que virou lei de atos contra a democracia, né? De crimes contra o sistema democrático. O Bolsonaro vetou, por exemplo, que notícias falsas de favorecendo golpes e tudo, ele vetou lá. E estava lá no coisa. Então você pode vetar, você pode fazer um veto parcial, não tem esse problema. Na verdade, essa teoria da integralidade aí é uma teoria que pretende criar um problema jurídico para o prefeito, mas que não há em tese. É como eu disse, eles estão buscando a solução para tentar fazer isso, porque precisa Eu acho que não vai ter emenda por dificuldade. inteiro, A né? assessoria jurídica da Câmara tem muita técnica. E ainda tem outro detalhe. Isso aí tem pouca importância se o remanejamento não ficar nos 35, porque o prefeito transfere no outro dia. É um efeito Sim, prático. ele pode fazer depois, tendo 35% do orçamento para Tá mexer. entendendo? É Olha, uma coisa que tem pouco efeito prático. Não, até é uma porque o coisa que histórico- não se justifica virar um cavalo de batalha. Até Cavalo de porque batalha. o histórico É que nem aquela história do Bolsonaro agora, a última idiotice, que foi aquela. Porque todo mundo tem um seu momento de idiota, né? Tem gente que tem mais de um momento. Que ele vetou, ele mandou parar o pagamento do orçamento secreto. Orçamento secreto.